A gente volta a falar sobre a invasão da embaixada da Venezuela hoje, que levantou dúvidas sobre violação aos preceitos internacionais. E para a gente entender tudo melhor, conversamos agora com Elaine Cristina Gonzaga da Silva, que é professora de Inserção Internacional do Brasil e Instituições Internacionais no curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Olá, Elaine, muito obrigada por nos receber hoje. Olá, Thalita, eu que agradeço pelo convite e espero poder colaborar com vocês. Eu quero que você explique para a gente essa questão de tratados internacionais, porque muito foi falado sobre o Brasil ser responsável pela segurança daquele território e, de certa forma, ele foi invadido com o apoio de pessoas brasileiras, e porque se falou que o deputado federal foi ali, apoiou o que estava sendo feito. Num primeiro momento, pareceu que o Planalto Itamaraty também estava apoiando, depois parece que o Planalto falou que não apoia, que estava realmente ali para entender o que estava acontecendo. O que os tratados internacionais dizem? O tema do tratamento que se deve dispensar às embaixadas de países estrangeiros em um determinado estado talvez seja um dos temas mais clássicos no direito internacional, Thalita. Atualmente, a regulamentação é aquela prevista na Convenção de Viena sobre direito das relações diplomáticas ou sobre as relações diplomáticas e imunidades dos estados da década de 60. Basicamente, a gente tem algumas regras que são muito simples. Primeiro, o local em que a embaixada está, ele é imune à jurisdição do Estado, então nenhum oficial do Estado pode entrar. Por isso, a segurança dentro da embaixada ela é responsabilidade do próprio país da embaixada. No caso da embaixada da Venezuela, do governo da Venezuela. Ali estão oficiais da Venezuela. No entanto, da porta para fora, é a jurisdição normal do Estado que recebe, no caso o Brasil. A gente tem pouquíssimos casos na história em que um Estado realmente teve que conter a invasão ou responder à invasão à embaixada estrangeira. Eu lembro no caso da Revolução Iraniana, em que os estudantes e os manifestantes invadiram a embaixada dos Estados Unidos, e o caso do saqueamento da embaixada de Israel no Egito durante a Revolução, a Primavera Árabe em 2011. E nos dois casos a resposta foi diferente porque as forças se mobilizaram de forma diferente. No primeiro caso, o governo iraniano, que depois da Revolução conseguiu chegar ao poder, assumiu como seus os atos dos manifestantes que haviam invadido a embaixada, e que deu até filme posteriormente. E no caso da invasão, do saqueamento da Embaixada de Israel em 2011, o governo que assumiu posteriormente, a Irmandade Muçulmana, rejeitou os atos, retirou os manifestantes, teve utilização de gás lacrimogênio para afastar e renovou os seus laços com o governo de Israel, porque estava em questão um tratado de paz entre os dois países, e isso era muito interessante. Nesse caso, especificamente, a grande questão é um pouco isso. Qual era a resposta que o governo ia dar? Porque o ato de pessoas que não são do Estado, eles só responsabilizam e envolvem o Estado se o Estado não toma as medidas que são julgadas necessárias. E aí o que causou preocupação foi a mensagem, o tweet do filho do presidente, que é um deputado, então ele não é apenas o filho do presidente, ele também é do Poder Legislativo, falando que achava normal esse tipo de atitude, porque afinal de contas, para ele estaria dentro do que era esperado retirar os representantes do governo do Maduro. Sim. Isso é problemático, porque isso sim pode responsabilizar o governo brasileiro, que é isso que o governo iraniano fez depois da Revolução Iraniana, que é assumir como seus os atos, reconhecer os atos como legítimos. No entanto, há cerca de 2 horas, o pai dele, o presidente da República, veio a público falar que rejeitava os atos de invasão da embaixada. Até o momento, o que se sabe é que havia brasileiros e havia venezuelanos envolvidos. Aparentemente, ninguém que fosse representante do Estado, mas isso vai ficar mais claro conforme o dia transcorrer. E a grande preocupação é que tipo de medida efetivamente o Estado está disposto a tomar para além do discurso, para que essa questão tenha um fim que seja um fim julgado pacífico.
Sim. Elaine, algumas imagens mostram policiais militares dentro da embaixada e um próprio membro do Itamaraty que foi lá para conversar. Isso é legal? O que houve é, de madrugada, na Venezuela, o chanceler acabou fazendo uma manifestação pública pedindo que o Brasil tomasse medidas. Então, a partir do momento em que efetivamente haja um pedido de medidas para que a situação seja regularizada, em si não é uma violação do direito internacional, porque não teria muita alternativa para isso. Então, a presença do diplomata, a presença dos policiais em sendo requisitada, em sendo uma resposta à medida, sim, poderia ser considerada uma resposta à própria demanda do governo venezuelano, que até agora a gente não sabe exatamente como vai ficar. Isso é uma questão de assunto interno venezuelano. Não cabe ao Brasil manifestar qual deve ser o tipo de governo ou o tipo de resolução de conflitos do povo venezuelano. Sim. Perfeito. Eu quero agradecer demais pelas explicações tão claras que você trouxe aqui para o programa. Obrigada, Elaine. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.